O Rafa, pedi só pro Rafa deixar o microfone aqui mais alto. Fique tranquilo, eu não vou cantar, mas vou precisar do pedestal, tá? Não sei se alguém já me viu cantando. A única pessoa que tem o privilégio de ver eu cantando é a pastora Renata, que costuma me ver cantando, que ela faz aula comigo, daí eu tenho que cantar para ela tocar lá, né? A Carol me ouvia cantando, mas ela me proibiu de cantar em casa. Então, mas eu não vou cantar, eu só vou precisar aqui depois para poder usar. E eu queria ministrar 2 pontos com a igreja, espero que vocês consigam compreender. Teve um dia que eu estava aqui no culto de oração e o Senhor começou a trabalhar algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas para eu poder fazer isso, eu vou precisar de um pedestal e com microfone. Dá para puxar mais um? Aqui. Obrigado. E eu vou tentar fazer uma parábola. Jesus gostava de pregar com parábolas, né? Só que a parábola dele fala de plantação, não costumo plantar nada, né? Ele usa umas referências antigas lá que eu não consigo, se compreendo, mas não tudo. Eu vou tentar fazer do que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Só não esquece de pôr isso aqui daí em linha, Rafa. Programar antes, não é só mentir. Aqui, som, testando som. Estão me ouvindo? Amém. Relaxa, eu não vou cantar, tá? Por um acaso, tem alguém que não sabe o que é isso ou não? Eu acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Vou perguntar o nome e vocês respondem, para mim ver se está certo. O que é isso, igreja? Então todo mundo sabe. Ótimo. Esse violão é novo, não é, Juninho? Acho que é a primeira vez aqui que eu... Deixa eu só aprender a usar aqui o violão daqui. Eu não vou cantar, eu prometo. Às vezes eu fico tentado, mas eu não vou cantar. Todo mundo sabe que isso aqui é um violão, ok? Tinha alguém que não sabia que isso era um violão? Não, né? Por um acaso, vocês conhecem as notas musicais? Não sei se vocês conhecem. Vamos ver se vocês conhecem. Eu vou falando aqui, vocês vão falando comigo. Ó. A primeira nota é... A segunda? Depois? Olha, vocês conhecem as notas musicais. Interessante isso. Bom, vocês sabem que isso é um violão e conhecem as notas musicais. Deixa eu só ver como é aqui, só para mim não me perder. Lembrei. E o que a gente faz com essas notinhas musicais agora, né? Vocês conhecem o nome, não sei se vocês sabem, conforme a gente vai, cada casinha aqui do violão tem o nome de uma nota. E tem uma regrinha que a gente faz, que a gente chama de empilhamento de terças. Cada vez que você pega uma nota e a terceira nota dela e vai juntando, forma um acorde. Então, por exemplo, se eu pegar o Dó, Ré, Mi, vou pegar o Mi, Fá, Sol. Então, se eu pegar Dó, Mi e Sol, a gente forma um acorde. Só arrumar aqui, que o violão é novo, estou aprendendo aqui. Então a gente forma um acorde. Isso aqui é o que a gente chama de Dó maior, esse acorde. Uma vez estava vendo num livro que ele tentava explicar as notas musicais com a trindade. Não sei se você sabe o que é uma trindade. A gente fala que é o Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em 1. Né? Então é meio confuso, às vezes fica difícil entender como que 3 pode ser 1. Mas na música fica fácil entender, porque nós tem aqui a nota Dó, que é uma só. Aí eu tenho Mi e aí tenho Sol. Se eu juntar as 3, forma um Dó maior, certo? Então, nós pode dizer que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu juntar as 3, Dó maior. Imagina o som, ouve bem, presta atenção, hein? Presta atenção, não dorme hoje. Ó, Dó maior. Imagina, então o nosso Mi é o Filho, Jesus Cristo. Imagina que você pega o Mi e tira ele, diminui ele. Então, ó, a trindade... E agora eu vou diminuir o Mi. Percebe que ficou meio triste o som? Ó? Com Jesus, sem Jesus. Ficou meio chorado, né? Olha o que acontece quando a gente diminui Jesus. Mas aí tem o Espírito Santo também, que é a quinta, né? Que é o Sol. E se eu diminuir o Sol, o que acontece? Ó? Sente uma aflição? É assim que a nossa vida se tiver sem
Jesus e o Espírito Santo. Até aí deu para entender, certo? O que acontece? Então, se a gente entender como funcionam as notinhas musicais aqui, a gente consegue tocar. Eu não vou cantar, vou tentar aqui, ó. Conforme você entende como funciona, é bem simples. Como vocês já sabem que isso chama violão, vocês conhecem as notas musicais, é só aprender a pôr o dedo agora, entendeu? Está bem facinho. Então, se vocês quiserem tocar, vocês já avançaram. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Só um minutinho. Daqui a pouco eu vou tocar de novo. Mas o que eu quero dizer... Não cai, que é do Juninho. E aí? Som. O que eu quero dizer com tudo isso? Então, vocês viram que vocês sabiam o nome. Violão. Vocês conhecem as notas musicais. Não sei quantos de vocês sabem tocar o violão, já aprendeu onde está cada notinha e consegue tocar. Sei que o Juninho toca, o Rafa toca, não sei, a Carol toca, não sei se mais alguém sabe fazer isso com o violão. Mas como eu disse a parábola, Jesus normalmente ele tenta fazer uma comparação de como funcionam as coisas. Então eu percebi o quê? O que Deus foi tratando? Qual que é o nome do Filho de Deus? Qual é o nome do Filho de Deus? Então, eu acho que todo mundo conhece igual o violão, todo mundo sabe disso. O que sabemos sobre Jesus? Eu vi que vocês conhecem as notas musicais, vocês sabem que é dó, ré, mi, fá, é só 7, é facinho, é só pôr o dedo ali, sobe, desce, sobe. É muito simples fazer. E aí eu estava pensando e eu fui meditando, o que eu sei sobre Jesus Cristo? E aí eu comecei a tentar trazer na memória quando que eu aprendi sobre Jesus. Tive o privilégio, ser filho da pastora Sônia, ela olhou para mim e falou, vai chamar Emmanuel, Deus conosco. Então foi apresentar tudo muito cedo, mas eu falei, mas aonde que eu conheci Jesus? Da onde que foi a primeira lição que eu aprendi de Jesus? E aí refletindo, eu cheguei numa conclusão, que a primeira coisa que eu aprendi de Jesus é que ele nasceu dia 25 de dezembro, e que aí eu podia ganhar um presente para celebrar o aniversário dele. Aí depois começaram com uma história que não nasceu nada dia 25, ele nasceu outro dia. Eu falei, não faz isso não, tá bonito o negócio aqui. Dia 25 nós senta, a gente come bastante, eu ganho o presente, deixa dia 25. Para com essa história de querer mudar o aniversário dele. Mas eu vi que a primeira coisa, não sei se vocês também, a primeira coisa que aprenderam, que ele nasceu dia 25, o que dizem, né? Mas eu vi que fica fácil aprender isso. Depois minha mãe começou com uma história, não, Natal não é Papai Noel, não é presente, não é isso que nós temos que comemorar, isso aqui. Eu falei, não, deixa assim que é fácil de aprender. Quando tem presente fica mais fácil. Mas eu pensei, mas o que mais que eu sei de Jesus? Aí eu tentei falar, o que eu aprendi de Jesus? Aí eu cheguei na conclusão que Jesus morreu e ressuscitou. E o Coelhinho da Páscoa ajudou a entender isso. O Coelhinho da Páscoa, eu percebi que naquele dia a gente ganha um ovinho de chocolate, que aquele negócio é gostoso. Aí a minha mãe já começou aquela história, não tem nada a ver, o coelhinho não tem nada a ver, isso é coisa do homem, não é isso que quer dizer a Páscoa. Mas eu gosto da Páscoa, é gostoso aquele ovo de chocolate. E ajuda a aprender sobre a ressurreição, mas a pastora não gostava muito. Mas eu lembro que veio na memória que quando era Páscoa, a gente ganhava os ovos de chocolate, e quem morou aqui no bairro, acho que vai saber, tinha um grupo de teatro, Sombra no Escuro. E eles faziam uma peça de teatro. Eu lembro que eu enchia meu bolso de chocolate, ia lá assistir, ficava comendo chocolate, vendo Jesus ressuscitar, e vi que era fácil aprender isso lá. Era bonitinho, e com chocolate ainda, ficava muito legal tudo isso. Depois voltava para casa, sempre tinha um filme de Jesus passando naquele dia, ficava assistindo, lá era bacana. Aí eu falei, mas o que mais? Jesus tem mais alguma coisa, é quase como tocar ali o violão, A gente sabe que o Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, nós sabemos que ele morreu, ressuscitou, mas o que mais? O que mais que acontece? Aí eu descobri que Jesus fazia milagres. Não sei se Jesus já fez um milagre na sua vida, ou se você já ouviu o milagre. Mas eu fez muitos, nem sei quanto, não consegui contar. Era muita página para ler tudo e marcar. Aí eu fiz a pergunta, mas qual que é o milagre assim, que marcou, vamos dizer, sua vida? Pensa um milagre, qual que é o seu milagre predileto de Jesus? E aí eu refletindo, qual que é o milagre de Jesus? Fez tanta coisa, transformou água em vinho, parece bacana essa ideia dele, fez tantas coisas. E aí eu comecei a pensar, qual que é o milagre que Jesus fez? Aí eu comecei a lembrar de um milagre que a minha mãe sempre tentou replicar, que Jesus fez. Como filho de pastor, Antigamente, hoje, você vai na casa da pastora, você não encontra tanta gente lá, porque como hoje tem o WhatsApp, o pessoal manda muita mensagem para ela. Mas está na casa dela, você vê sempre o celular dela tocando. Mas há muito tempo atrás,
Nós não tinha WhatsApp. Então, assim, uma coisa que era comum era ter visita em casa. Era praticamente impossível nós passar um dia sem que tivesse alguém nos visitando lá. E eu lembro que minha mãe estava lá fazendo almoço, por exemplo, preparando, chegava alguém, ficava na janela conversando com ela, às vezes entrava, ela fazendo a refeição para me comer e poder ir para a escola. E aí ela olhava para a pessoa, e a pessoa não ia embora, estava na hora do almoço, ela falava, quer almoçar? Aí a pessoa aceitava almoçar com a gente. Aí daqui a pouco parava o carro, meu pai descia para almoçar. E às vezes trazia um ajudante, às vezes trazia dois, às vezes trazia até 3 ajudantes. E aí sentava, eu falei, a mistura não vai dar, vou ter que comer menos. Mas eu vi minha mãe no cantinho, Senhor, multiplica essa comida, Pai, multiplica isso aqui. Falei, isso aí acho que é dos peixinhos lá, né, os peixinhos com o pão, acho que ela está tentando replicar esse milagre, né, que aconteceu. E nós conseguíamos almoçar e sobrava um pouquinho, né? Sempre tinha lá, sobrava um pouquinho para a janta e dava certo. Aí às vezes eu vi ela chegando do serviço, para quem não sabe, ela chegou a trabalhar de empregada doméstica. Eu vi que ela chegava assim com o envelope com o dinheiro. Senhor, multiplica esse dinheiro, Pai, que nós possa pagar todas as contas. Eu falei, eu acho que isso é do milagre de novo. Ela está tentando replicar o milagre. Multiplicou pão e peixe, multiplicou arroz, porque não pode multiplicar dinheiro, né? Vamos tentar. E ela ia tentando fazer isso. E eu vi aqui na igreja, às vezes, ela comprava os cálices, fazia os cálices para Santa Ceia, os pãozinhos, começava a encher a igreja. Daqui a pouco ela, Senhor, multiplica esses cálices, Pai, multiplica esse pão que dê para todo mundo cear, não quero deixar ninguém cear. Então eu sempre vi minha mãe muito tentando fazer a multiplicação acontecer. Eu não sei se esse é o milagre predileto dela, mas eu vi ela tentar muitas vezes fazer isso, né? Ela vem aqui na igreja, Senhor, multiplica os membros, essas cadeiras, eu quero ver tudo cheio. Então, para tudo é multiplicação, tudo ela quer multiplicar. Tudo para ela quer aumentar. E aí temos vários milagres de Jesus, né? E aí depois descobri que Jesus é um mestre, que ele gosta também de ensinar a como nos devemos comportar. Fazendo essa comparação, eu cheguei na conclusão que o ponto é que quando a gente compreende o conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tem, fica mais fácil de fazer as coisas. Então, quanto mais conhecimento eu tenho do violão, onde está a nota, qual dedo eu ponho, tudo, fica mais fácil tocar. E com Jesus não é diferente. Quanto mais conhecimento a gente tem de Jesus, fica mais fácil de compreender a vontade dele. Não é que a vida fica mais fácil, entendeu? A vida fica difícil ainda, mas fica mais fácil compreender a vontade dele. O problema é quando a gente só sabe que ele nasceu dia 25, que o coelhinho da Páscoa é para ajudar a lembrar que ele ressuscitou, morreu, ressuscitou. A gente lembra de alguns milagres, mas nunca viu acontecer de verdade na nossa frente. Aí você fica na dúvida, será que Deus faz isso mesmo? Será que faz? Será que não faz? Ele ensina as coisas, mas você não pratica absolutamente nada. E aí fica difícil. Então lembrando que quanto mais a gente aprender de Jesus, ou aprender as notas, vai ficar mais fácil. Lembrando que, né, como eu disse, não é que a vida vai ficar mais fácil, mais fácil compreender, porque ele falou, nesse mundo tereis aflições, então não vai chorar, não tem que fazer, entendeu? Não dá para blindar disso, não vai chorar. Ele falou que vai ter o dia mal, então tem dia que vai dar tudo errado mesmo, não tem que fazer. Que a gente vai pecar, se viu Davi, um homem temente a Deus e conseguiu pisar na bola, né? Vai conseguir pisar na bola também. Mas ele ensina como lidar com tudo isso no nosso dia a dia. Amém? Está dando para compreender a diferença de quando a gente conhece bem o assunto e quando não conhece mais ou menos? Vocês até sabem o nome da nota, sabe que isso aqui é um violão, mas não sei se todo mundo consegue tocar aqui se eu deixar vocês pegar o violão de Juninho. Mesma coisa de Jesus, todo mundo sabe que é filho de Deus, sabe que faz milagre, mas não sei se compreendeu bem como que funciona tudo. E tentando ainda trabalhar mais um pouquinho esse ponto aqui, eu vou pegar o violão só para dar um exemplo aqui, de novo. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, queria um violão. Falei para minha mãe e para meu pai que eu queria um violão. Aí meu pai fez um favor, ele foi lá no bazar, achou um violão que tinha esse furo aqui, e tinha mais um aqui. O violão era o único que tinha 2 furos. E meu pai comprou para mim e eu comecei a tocar. E aí eu lembro que o violão chegou em casa e minha mãe pegou o violão. Ela pegou e fez assim. Assim. E assim. Eu falei, nossa, minha mãe sabe tocar violão, não sabia disso. Mas sabe tocar violão? Não, só aprendi esses 3 acordes, porque tinha pestana. Pra quem não sabe o que é pestana, você tem que prender todas as cordas com o dedo, isso que é difícil. Daí eu falei, aí depois tinha pestana, larguei mão, não quis mais tocar não, porque daí tem que cortar a unha, que tem a unha comprida, não valia a pena.
Falei, nossa, ela chegou tão perto, né? Aprendeu o ré, o dó, era só aprender, vamos esperar mais um pouquinho que ia sair o fá da pestana. Mas ela desistiu, não quis fazer. E depois meu pai pegou o violão. Aí meu pai pegou, o Rafa vai lembrar aqui, meu pai sabe tocar duas coisas do violão. Uma é essa aqui. Ele me ensinou a fazer. Isso aqui é uma pestana. Falei, pai, você sabe fazer pestana, você sabe tocar violão? Não, só aprendi isso aqui, depois ficou... Aí eu falei, mas o que aconteceu que você só aprendeu TI, né? Falei, é que assim, eu fui morar com a minha tia e eu tinha o violão, fazia aula. Só que daí meu primo, ele tinha problema com drogas. Ele pegou meu violão e vendeu para comprar drogas. Aí eu não queria arrumar briga com a minha tia, com ele, aí eu fiquei sem violão. Aí eu parei de fazer aula e ele parou aqui. Então ele até chegou a passar a minha mãe, ele aprendeu a pestana, mas depois ele parou, não tocou mais. Falei, gente, como assim? Mas por que você não voltou a tocar depois? Você começou a trabalhar, comprar seu outro violão. Ah, aí já foi, já não tinha mais tempo para isso. Deixou. Graças a Deus me deram o violão, eu consegui aprender. Estou até hoje tentando aprender, não sei tocar ainda tudo, mas estou tentando aprender aqui a tocar. Consegui passar das pestanas. Eu lembro que saiu o som aqui da pestana e foi. Mas se a gente tentar comparar isso de novo, é como eu disse de Jesus. A gente começa aprendendo, que nasceu dia 25, que morreu pelos nossos pecados, né? E que tem que obedecer umas coisas, não pode pecar, não pode mentir, não pode roubar, não pode fazer um monte de coisa. E aí você começa bem. Mas chega uma hora que você fala, não, está muito difícil, deixa quieto. É melhor não seguir minhas próprias regras. Essas regras de Jesus estão muito complicadas. E aí você pode fazer que nem a pastora, acabar desistindo. Ela até sabia 3 acordes, faltou só mais 4, mas ela desistiu. Meu pai foi até um pouquinho mais além, né? Só que a diversidade da vida interrompeu. Ele podia depois voltar e tentar, mas as dificuldades, falou, não, está muito difícil, vai dar muito trabalho, deixa quieto também. E às vezes a gente acaba fazendo isso. A gente está indo bem, mas começa a ficar muito difícil, a gente prefere parar do que insistir. Então, para a gente tocar um violão, não é uma coisa assim que você aprende um dia para o outro, né? Você tem que pegar, praticar todo dia, e tem dia que era ruim. Eu lembro que meu pai falava, mas não sai nada desse negócio, estou pagando as aulas todas para você, não vejo música nisso. Eu falei, calma, um dia sai alguma coisa daqui. Eu falei, não aguento mais ver esse barulho, pelo amor de Deus. Eu falei, mas um dia chega, mas foi insistindo, fomos insistindo. Só tirar aqui. Opa, som. Fui insistindo. Ainda não aprendi tudo, mas estou tentando ainda não desistir. Mesma coisa a nossa vida com Jesus. Então, vai ser difícil? Vai, mas é só não desistir. Né? Não deu certo hoje, tem que tomar um pouquinho amanhã, e mais um pouquinho depois de amanhã, que aos poucos vai dar certo. Então, o conhecimento, esse primeiro ponto que eu queria deixar aqui, a diferença quando a gente tem um conhecimento maior, fica mais fácil de compreender as coisas. Então, tocar um violão não é um bicho de 7 cabeças. Não sei se vocês já viram, tem um rapaz que chama Jonathan Basso. Ele nasceu sem as mãos. E ele consegue tocar o violão melhor que eu com o pé. Entendeu? Então, mexer os dedos, você já acha difícil, tenta mexer os dedos do pé para tocar. E ele toca violão com os dedos do pé, gente. É um negócio assim absurdo. Então, tudo é o quê? Perseverança. A Bíblia fala para a gente perseverar, né? Que a gente vai ter dias difíceis, mas se você perseverar, você consegue. E eu queria daí passar mais um ponto aqui para vocês, por causa do conhecimento. Tá? Deixa eu só ver aqui se eu não pulei nada. Tá certo. Então, conhecimento. Eu gosto muito de estudar, mas o difícil é lembrar de tudo, guardar tudo que a gente está aprendendo, né? Metade, 90% que eu aprendi na escola eu não lembro mais. É bem complicado isso, mas eu sempre tento aprender, e a Bíblia também é um livro, não é grande, mas é grande, né? Lembrar de tudo que está aqui, às vezes dá um pouquinho de trabalho. E aí, uma vez eu estava conversando com o Rafa me deu uma ideia sem querer. Ele tinha uma página de jornal, ele falou, nossa, precisa fazer uns blocos aqui, né, para a gente postar, dar umas ideias aí, você podia falar dos livros que você lê, não sei o quê, ou ensinar violão. Falei, vamos fazer o programa Manula Ensina e Você Aprende. Só que daí nunca saiu do papel essa ideia, mas aí eu tentei fazer para mim mesmo aprender. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui para vocês compreenderem. Eu fiz um pote, e aí chama aqui, Manula Ensina e Você Aprende, é para mim mesmo, é só para me ensinar eu mesmo. O que eu faço? Toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu escrevo no papel e coloco aqui. E aí eu sempre pego depois isso aqui, um potinho para me relembrar. Então aqui tem coisa lá de 2019, vai anos. Aí eu leio tudo, aí depois coloco no outro pote, depois começa o ano, começa tudo de novo. E às vezes tem coisa que eu aprendo mesmo, não esqueço mais, tem coisa que eu falo, nossa, será que eu escrevi isso? Eu nem lembrava disso que eu tinha escrito. E eu gosto de ler muito livro. Só que a ciência diz que se você lê um livro, você leu assim, leu o livro e fechou.
você vai guardar 10% do que você leu. Eu falei, nossa, é muito pouco, né? Fiquei mó tempão lendo esse livro, deu mó trabalho para aprender só 10%. Então, eu falei, tudo que eu riscar, se eu marcasse no livro, eu não ia abrir de novo para ler. Então, eu preciso pôr aqui e de vez em quando saem uns papelzinhos daí aqui do que eu tinha aprendido aquele dia. E aí, recentemente, eu tirei um papelzinho aqui, que aí virou agora a segunda parte da mensagem. Do Manula Ensina e Você Aprende. Agora estou fazendo até um novo pote que chama Jesus Ensina e Você Aprende. Estou marcando todos os ensinamentos de Jesus, põe no pote, todo dia tira um para me lembrar, não esquecer do que ele ensinou. E aí esses dias eu estava lá e saiu o papelzinho, fui ler de 2019. Falei, nossa, eu li isso aqui em 2019, eu nem lembrava disso. O papelzinho tinha, não era um livro cristão, mas o autor é cristão, ele comentava umas coisas, eu falei, cara, isso aqui é fundamento de Cristo que ele está falando. E no papelzinho dizia assim, seja uma luz e não um juiz, seja um modelo e não um crítico. E aí eu parei para refletir, seja uma luz e não um juiz. Falei, sério, Jesus, não pode ser juiz, eu sou um juiz tão bom, eu consigo julgar as causas tão bem, né? A Carol fica até brava comigo, ela fala assim, tanto que você me julga, não, é que eu sou um bom juiz, sou justo, né? Mas ele falou, seja uma luz e não um juiz. Eu falei, mas não um juiz, poxa, sou um juiz tão bom, seja um modelo e não um crítico. Acho que naquele dia eu até queria arrumar uma briguinha com ela, falando, está fazendo errado, alguém tem que dar uns toques, né? E aí falei, mas saiu justo hoje, vou ter que esperar agora até eu esquecer disso para poder criticar agora, Senhor, poxa vida. Porque o juiz, né, ele gosta de decidir quem está certo e errado, e o crítico, ele quer indicar que algo deve ser feito de outra maneira, né? E aí falei, poxa, Senhor, seja uma luz e não um juiz, seja um modelo e não um crítico. Falei, vou ter que dar o exemplo, ela nem percebe às vezes o meu exemplo, não, é só os alunos falam, tem que estudar assim, não estuda, né, tenta explicar como que é para fazer, mas aí o papazinho diz isso, seja uma luz e não um juiz, seja um modelo e não um crítico. Não sei se você pegou ali da luz, se você lembra de algum ensinamento de Jesus, mas em Mateus 5, 14 ao 16, ali no 16, na verdade, Jesus fala assim, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Então Jesus falou, seja luz, para que os outros vejam as coisas boas que você faz. Ele explica, ele tem a parábola, ele fala que a luz, a gente não põe a luz escondida, a gente põe num lugar que ilumina, que todo mundo possa ver. E aqui fala mais uma vez, seja uma luz e não um juiz, seja um modelo. Às vezes a gente quer obrigar os outros a fazer coisas que a gente não faz, e a gente quer impor para os outros fazer. Mas aí, se você for bem, Jesus também fala isso, seja um modelo, né? Paulo falava, né, vamos imitar Cristo como eu imito, você me imita, e a gente vai pegar os bons hábitos para a gente fazer. Então, um conselho é que a gente tem que ser modelo, não crítico. Tem que ser luz, não juiz. Não gostei muito disso, mas é os ensinamentos de Jesus, né? Ele fala para a gente dar o exemplo primeiro. E um exemplo que eu tive na vida, aí o Espírito Santo me trouxe, espero que vocês consigam compreender, é a respeito de luz, juiz, modelo e crítico. Guarda essas 4 palavras, luz, juiz, modelo e crítico. Como eu estava dizendo, a cada pastora sempre chegava a visita, né, na hora do almoço, café da manhã, eu ia dormir, tinha gente em casa, eu acordava, tinha gente em casa, eu ia comer, tinha gente em casa. Eu estava jogando videogame, tinha que desligar, porque chegava gente em casa, minha mãe falava, some da sala. E aí eu tinha que ir embora. E aí, o Espírito Santo trouxe essa passagem, né, uma lembrança, para quem, não sei quem conhece a pastora há muito tempo, a gente congregava do outro lado da rua, na igreja chamada Tabernáculo Jesus, né? E eu lembro várias vezes que eu acordava de manhã, tinha gente em casa, e a gente ficava ouvindo as conversas atrás da porta lá, né? Algumas eram interessantes, algumas não era nada a ver, só o pessoal enchendo o saco, mas tinha umas que era legal de ouvir lá. Mas eu lembro de uma que a gente sempre ouvia, assim, é uma coisa que repetia muito lá, era um pessoal falando, pastora, você devia se desligar do Bispo Antônio, você devia ter a sua própria igreja, e não sei o quê. Isso era com frequência, né? As pessoas falavam, você devia fazer isso. E a Bíblia fala para a gente ouvir os conselhos das pessoas. Mas ela nunca ouviu. Né? O pessoal falava, mas não fazia isso não. E aí meditando, eu falei, nossa, mas por que todo mundo... assim, era mais de uma pessoa falando, né, isso com frequência. Porque o que acontecia naquela época lá? Às vezes o pessoal não concordava da forma que administrava, como funcionava.
pessoal dava os dízimos, mas a gente não era sede, né? Então eu tinha que mandar uma parte para a sede, aí o pessoal ficava triste de ter que mandar. Falava, não, vamos gastar tudo aqui com a gente, para que mandar para eles? Eles que se viram, né? Não gostavam de algumas regras que funcionavam, né? Mas a pastora nunca desligou, nunca ouviu os conselhos que ela recebia, né? Como disse o crítico, ele quer mudar alguma coisa do jeito que está sendo feito, né? Não é que ele fez, ele só quer falar que não é assim que faz, que é para fazer de outro jeito. E aí o Senhor trabalhou isso no meu coração. Para quem conheceu o Bispo Antônio, esse gostava de pregar contra o pecado. Nossa vida, esse gostava mesmo. Eu tinha medo quando ele ia na igreja pregar, né? Porque ele batia de verdade na gente. E aí uma coisa que eu reparei, que nem falou assim, seja um modelo. Eu vi que a minha mãe viu no bispo um modelo de uma pessoa que segue Jesus e prega Jesus. A gente via que a mensagem dele era a devoção que ele realmente tinha em Deus era algo diferente. E ele até tentava pregar umas coisas para mim. Teve uma vez que ele tentou pregar uma coisa para mim que eu não concordei muito. Eu tento seguir 90% desse ensinamento dele. Uma vez ele chegou em casa, estava jogando acho que videogame ou assistindo futebol. Daí ele falou assim, torce pro Palmeiras, né? Fala, torce pro Palmeiras. E se jogar Corinthians e Penarol, para quem que você torce? O Penarol. Não, tá errado, tem que torcer pro Corinthians. Falei, tá louco, bispo? Que isso? Torcer pro Corinthians? Não, porque quando joga Corinthians e Penarol, o Corinthians representa a nossa nação, a nação do Brasil. Falei, bispo, não é assim que funciona não, você tá confuso, entendeu? Não é bem assim não. Não é assim, bispo. Não, ele está representando a nossa nação, a nação do Brasil. Porque o bispo é crente, então ele gosta de negócio de nação, o povo de Israel, ele acha bonito essas coisas de nação. Mas não concordei, não. Como eu disse, eu sigo até 90%. Se jogar São Paulo, até torço para São Paulo e Penarol, vai para São Paulo, a torcida vai para o Flamengo, para o Corinthians, como ele fazia na mensagem, aqui para ele, entendeu? O Corinthians não. Mas Deus está trabalhando no nosso coração. Mas ele gostava de fazer esse movimento na hora do pecado. O pecado vai vir, não sei o que, o diabo vai vir aqui para ele. Então eu fiz mais ou menos isso para ele gostava de fazer isso. Mas o bispo ensinou muitas coisas para a gente, né? Até uma lição que ele deu uma vez numa mensagem que eu guardei, que ele falava até das notas musicais, ele fala que Deus criou as notas. Deus que fez as 7 notinhas que a gente falou aqui. E ele deu para o homem. Falou, tá aí na terra, faz o que vocês quiserem com a nota. Então ele falou que a gente, se quisesse, a gente podia devolver essas notas para Deus em forma de adoração. Que a gente podia pegar essas notas e devolver para ele em forma de adoração. Mas se quisesse fazer vinheta para vereador, ganhar um dinheirinho, podia também. Então, às vezes eu faço umas vinhetas para vereador, né? Se eu pudesse ensinar alguém me pagar para isso, também podia, pelo que eu entendi que ele ensinou. Então eu falo, eu vou usar as notinhas para ganhar um dinheiro aqui também, mas também posso usar para adorar a Deus. Então eu vi que isso, a minha mãe tinha o bispo como modelo, apesar de às vezes não concordar com muita coisa que ele fazia das finanças, mas na parte da Bíblia era um modelo para ela. E eu lembro que ela foi fiel até o fim. O bispo, enquanto era o bispo lá da igreja, ela seguiu os passos dele e trazia ele para pregar aqui, ele batia na gente, fazia nós fazer jejum na Santa Ceia, não podia comer, era triste. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas eu vi a diferença quando a gente tem um exemplo. Como diz aqui, né, a frase, seja luz, não juiz. Às vezes o pessoal queria fazer minha mãe ser juiz. Não, falar que ele está errado, está errado. Fala, não, Deus é Deus e ele, entendeu? Vou pegar a parte que é boa, o modelo dele. Ele prega a palavra, ele ensina a palavra. Ele, né, revolucionou, acho que Bragança Paulista com a pregação. E para a gente fechar, então como eu estava dizendo aqui, né, Jesus falou para a gente ser luz, ser modelo. Eu vi uma frase hoje que mexeu um pouquinho comigo, achei hoje essa frase sem querer, não foi para o pote ainda, mas vou pôr aqui, que fala, o que as pessoas pensam de você não significa nada. Mas o que elas pensam de Jesus, por causa da sua vida, significa tudo. Então, né, se a gente tiver um conhecimento bom de Jesus, compreender bem, não só que ele nasceu dia 25, que depois ele morreu e ressuscitou, fez alguns milagres, mas se a gente conseguir viver a palavra de verdade, ser luz e ser um modelo, isso tem um peso maior na vida das pessoas, ela vê Jesus se manifestando através da nossa vida. Então essa era uma reflexão que eu queria compartilhar hoje com vocês, que a gente possa se analisar se a gente está sendo luz ou se está sendo juiz, se a gente está sendo modelo para os nossos filhos, amigos, vizinhos, ou se a gente só é crítico, a gente só quer falar como deve fazer, mas a gente mesmo fazendo, a gente acaba não fazendo, né? Então isso mexeu comigo. A Carol pode até levantar e falar, mentira, você está pregando, mas você nem vive, porque ela vai falar que eu julgo, mas eu estou tentando julgar menos, entendeu? Estou tentando criticar menos, é que é difícil, eu me acho um bom juiz,
Aí fala, você nunca acha que está errado? Eu falei, que raramente eu estou errado, entendeu? Não é culpa minha, entendeu? Ela fica brava comigo por causa disso. Mas Deus está trabalhando. Quando eu escrevi isso, que eu nem lembrava que eu tinha escrito isso, mas quando eu olhei, aí na minha sala de aula eu escrevi num papel maior e colei na parede. Eu tenho que lembrar que é para mim ser luz e não juiz, que é para mim ser modelo e não crítico. Então não vou criticar, vou tentar dar o exemplo, vou tentar ser um modelo. Mas eu coloquei lá na parede para mim não esquecer disso. Aí eu tinha passado isso aqui pro Xó, o Xó ia brigar comigo, criticar. Seja luz, não juiz, modelo, não crítico, não vem criticar não. Então virou meu lema agora de vida desse mês. Seja luz e não um juiz. Seja um modelo e não um crítico. Então era isso que eu queria compartilhar com a igreja, esses 2 pontos. O conhecimento, o poder que isso tem na nossa vida e que a gente possa ser luz e um modelo. Como eu disse a última frase aqui, só para quem não pegou e que está dormindo, o que as pessoas pensam de você não significa nada, mas o que elas pensam de Jesus por causa da sua vida significa tudo. Não há melhor forma de pregar o evangelho do que a gente ter uma vida que reflete a luz de Cristo, que é um modelo. Amém? Gostaria de convidar vocês a ficar de pé. Agradeço pela oportunidade e a paciência de vocês. Aleluia. Eu até queria cantar, mas acho que vai estragar o momento. Então, o Juninho, a Carol, se quiser vir cantar aqui, vocês ficam à vontade, para a gente não perder. E vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa noite. Pai querido, Pai amado, Senhor, agradeço a Ti mais uma vez por poder compartilhar a Tua palavra, Deus. Obrigado pelos Seus ensinamentos, Pai, que o Senhor tem dado a essa igreja, que possamos aprender cada dia mais. Que cada um possa arder o seu coração, o desejo de te conhecer mais, Pai, e de buscar a Tua palavra. Que a gente não comemore apenas festas, datas por causa de presente, Pai, mas que a gente possa viver, Senhor, e compreender a experiência de vida dos Seus planos para nós. Nos ajuda a ser luz, Pai, um modelo, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender isso, a importância que é. Podemos ser a luz e o modelo de Ti, Pai. E que o Evangelho possa ser pregado através da nossa vida, Pai, porque somos luz, porque entendemos a Tua palavra. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor possa guardar cada vida e que eles possam buscar mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.